Gente, então, o tema de hoje é abordagem nutricional no TEA. A gente sabe que TEA por si só é um tema extremamente vasto e a gente selecionou as coisas mais prevalentes e que podem cair em prova e que, na verdade, são as coisas que mais acontecem no nosso consultório, né? Então, o objetivo primordial é a gente entender um pouquinho o que são os transtornos de neurodesenvolvimento e dentro dele o TEA. Qual é a incidência dele hoje em dia? Quais são os sinais e sintomas que a gente tem que ficar de olho para poder encaminhar para o diagnóstico que vai ser feito segundo o DSM-5, assim como a classificação de gravidade também é feita pelo DSM-5. E a gente vai tentar entender um pouquinho a fisiopatologia para que a gente possa propor uma abordagem nutricional. Então, a gente sabe que o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, ele pertence a um grupo maior de transtornos, que no DSM-5 é conhecido como transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a Associação Americana de Psiquiatria se reuniu em 2013, reformulou o DSM, hoje a gente está no DSM-5, e ela coloca que transtorno de neurodesenvolvimento é um grupo de condições. E essas condições elas têm que começar muito cedo na infância, geralmente antes mesmo da criança ingressar na escola. Tem que ter um déficit de desenvolvimento que traga prejuízo não só para a vida pessoal dessa criança, no âmbito acadêmico e posteriormente no âmbito profissional, mas também um transtorno no âmbito social. A gente sabe que todos os transtornos de neurodesenvolvimento, eles têm um impacto prospectivo muito amplo. O que que é um impacto prospectivo? Ele se instala agora, mas as situações que ele leva o paciente a desenvolver, elas ultrapassam o tempo. E esse impacto, ele pode ser amplo, por quê? Porque pode acontecer em alguns pacientes somente limitações específicas. Então, por exemplo, uma limitação da aprendizagem, de uma função executiva pontual, ou a gente pode ter um acometimento global de toda a parte de habilidade social e inteligência. Então, quando a gente vai para o DSM-5, dentro desse guarda-chuva de transtorno de neurodesenvolvimento, a gente vê as deficiências intelectuais, os transtornos de comunicação, hoje o nosso tema, transtorno do espectro autista, o déficit de atenção, os transtornos específicos de aprendizagem, os transtornos motores e aqueles outros transtornos que às vezes eles ficam meio borderline, eles não conseguem ser classificados dentro desses transtornos específicos. E quando a gente vai falar de TEA, a gente sabe sim que a incidência está em aumento. E isso muito se deve à capacidade de diagnóstico que a gente tem feito hoje em dia, que está cada vez mais preciso, e mesmo assim, a gente sabe que pode haver um subdiagnóstico, por quê? Porque é um grupo extremamente heterogêneo. É muito mais fácil a gente fazer diagnóstico dentro desse grupo de quem tem um impacto muito visível, né? Então, é um paciente que tem um déficit permanente na comunicação social, então ele tem um sintoma core muito visível. Mas aquele paciente que ainda está numa fase prodrômica, ou aquele paciente que não é sintoma core o primordial, às vezes passa batido. Os Estados Unidos também coloca que a incidência dele está aumentando. Em 2020 era um para cada 150 e hoje é um para cada 36, ali no ano de 2020. No âmbito global, né, a gente também tem um para cada 44 nascidos vivos. E hoje, quando a gente fala em Brasil, até as últimas estatísticas mensuradas, 2 milhões de pessoas com TEA no Brasil. A gente sabe que isso provavelmente não é uma realidade, porque se a gente for pegar os valores dos Estados Unidos, do CDC, que é um para 36, ou os valores mundo, a gente estaria aí com uma estimativa hoje de 6 milhões de pessoas dentro do Brasil, se a gente usasse o cálculo de projeção. E eu quero pontuar aqui que a gente tem uma vitória dentro do Brasil, é uma vitória muito da população brasileira e do quanto os órgãos governamentais e não governamentais têm lutado para que o TEA esteja cada vez mais visível. Em 2022 foi a primeira vez que ele entrou dentro do censo. Claro que pode ser que a gente não chegue a um diagnóstico tão preciso, porque ainda é um diagnóstico autodeclarado. Então, a pessoa que vai fazer o censo, ela vai entrar na casa e perguntar: alguém de vocês tem diagnóstico
clínico firmado de TEA, e aí a gente vai perder algumas pessoas que não sabem ou que ainda não fizeram diagnóstico. Mas a gente espera ansioso pela publicação dos dados oficiais, eles são prometidos para o segundo trimestre deste ano, provavelmente, né, já pelo delay, talvez saia no segundo semestre. E a gente sabe que em termos de prevalência, em relação a meninos e meninas, a gente tem aí 4 meninos para cada menina. Então, a gente vai ter que entender que quando a gente fala em TEA, a gente tem os sintomas que a gente chama sintomas core, que então são os sintomas que estão praticamente sempre presentes, que são mais visíveis, que são mais fáceis da gente detectar. Então, dentro do sintoma core, a gente tem déficit na comunicação e sociabilidade. Então, é um paciente que tem uma dificuldade de interação com seus pares, uma dificuldade de interação é, na comunicação, muitas vezes verbal e não verbal. O próximo sintoma core são os comportamentos restritivos ou repetitivos, né? Então, por exemplo, pacientes que têm alguns maneirismos, algumas coisas repetitivas e que é super fácil de a gente detectar. E as respostas sensoriais e interesses não usuais, né? Então, por exemplo, a grande maioria das crianças durante o desenvolvimento, quando pega, por exemplo, uma boneca, ela inspeciona essa boneca predominantemente com o olhar. Muitas vezes no TEA, ele precisa de outros sensórios para poder chegar na delimitação desse objeto desconhecido. Então, ele pode cheirar a boneca, ele pode lamber. Então, esses são sintomas core que estão praticamente presentes sempre e é mais fácil a gente detectar. E os sintomas associados são sintomas, né, que também a gente tem visto na nossa prática clínica, que são agressão às outras pessoas ou a autoagressão, a irritabilidade, a hiperatividade, a intolerância às frustrações. Então, muitas vezes, às vezes, o subdiagnóstico está associado ao fato desses sintomas associados serem tão mais sutis do que os sintomas do core. E para nós que fazemos pediatria, é importante a gente estar sempre de olho no que a gente chama de red flag. As red flags mais comuns no TEA são, em relação ao olhar, aquela criança que não olha objetos, tenta identificar os objetos com né, com outros sentidos, ou ela não vincula o olhar com as pessoas, sejam conhecidas ou desconhecidas. Na parte do red flag motor, geralmente uma criança que ou não adquiriu os marcos de desenvolvimento motor, ou ela regrediu, né? Então, ela pode, inclusive, nesse meio tempo, além da regressão, começar com movimentos estereotipados e maneirismos. É uma criança que, no ato de brincar, ou não brinca, mesmo que seja estimulada pelos seus pares, ou não imita, né, as brincadeiras que os seus pares delimitam. É, ela pode não brincar com o simbólico que o brinquedo traz. Ela pode, inclusive, fazer o oposto, brincar sem interrupção. É, E na comunicação social, né, que é talvez uma das coisas que mais chamem atenção hoje em dia, né, a gente vai ver o quê? Uma dificuldade do sorriso social e da expressão sintônica, né? Então, alguém sorri para ela e muitas vezes ela não sorri em resposta, pouca reciprocidade, pouca interação. Na linguagem, uma dificuldade tanto na fala verbal quanto na fala não verbal. Na parte de alimentação e sono, as restrições, né, que a gente vê que os pacientes muitas vezes apresentam, principalmente a seletividade alimentar e a alteração do sono vigília. E aí, fazer diagnóstico em criança muito pequena não é tão fácil. Aqui a gente tem um esquema de como os sintomas eles vão fluindo ao longo, né, dos anos de vida das crianças. Então, a gente diz que dos 6 aos 12 meses, muitas vezes a gente tem características de pródromos, né? Então, elas antecedem os sintomas do core. Então, dos 0 aos 6 meses, geralmente a gente vai começar a perceber essas diferenças na motricidade. Então, o desenvolvimento foi e regrediu, a dificuldade na atenção visual,
a preocupação que os pais chegam no consultório já dentro desses 6 meses, achando que tem alguma coisa de desenvolvimento que está fora do padrão que eles costumam conhecer. Dos 6 aos 12 meses, a gente consegue ver coisas um pouco mais visíveis, então, uma dificuldade de apontar, fazer gestos, fazer resposta, ter uma resposta quando é chamada pelo nome, uma dificuldade de reter a atenção, de fazer um contato visual, de ter uma reatividade emocional a um determinado estímulo, mas é exatamente aqui, né, perto dos 12 meses e até, opa, passei a mais e até os 36 meses que a gente tem os sintomas bem estabelecidos. Então, aqui a gente começa a ver as dificuldades de comunicação social, os atrasos de linguagem, o uso de objetos de forma repetitiva, as alterações sensoriais, o aumento das atipias e das estereotipias, e a gente pode dizer que a grande maioria dos pacientes com TEA já tem todos os sintomas do cor bem estabelecido aos 24 meses. E, infelizmente, a média de diagnóstico costuma ser um pouquinho mais tardia, né? Então, a gente sabe que o diagnóstico médio é para 54 meses, e isso a gente está falando em países como os Estados Unidos, para nós provavelmente um pouquinho mais impactante. E a gente sabe que é aqui, né, nesse período, né, até os 12 meses, que a gente tem que investir numa alimentação adequada para poder pegar essa fase de ouro da nutrição. E a gente sabe que quanto mais precoce for o diagnóstico do TEA, mais rápido a gente consegue fornecer as terapias para essa criança e a gente consegue então ter aí um melhor prognóstico a longo prazo. E aí, quando a gente, como pediatra, entende, né, que o que a família está nos trazendo realmente tem muito dos sintomas de cor ou sintomas associados, e quando a gente vai acompanhando esse paciente, a gente também começa a enxergar. É primordial que a gente encaminhe para diagnóstico, e o diagnóstico tem seus critérios bem estabelecidos pelo DSM-5. Então, a gente tem critérios, né? A, B, C, D e E, e a gente tem que cumprir esses critérios. O critério A são deficiências persistentes na comunicação e interação social, e elas têm que estar todas presentes. Então, limitação na reciprocidade social e emocional, limitação nos comportamentos de comunicação não verbal, limitações em iniciar, manter ou entender os relacionamentos. Quando a gente vai para o critério B, que são padrões restritivos e repetitivos, aqui a gente não precisa ter todos eles. Aqui, 2 dos 4 é o suficiente para a gente fechar diagnóstico. Deixa eu ver o que que o povo da. Não, nenhum problema aqui. Então, 2 dos 4. Primeira possibilidade: movimentos repetitivos e estereotipados no uso do objeto e da fala. Segunda possibilidade, insistência nas mesmas coisas, ser inflexível nas rotinas, nos padrões, e manter padrões ritualísticos, isso a gente vê muito frequente, né? Quem de nós nunca atendeu um paciente que come bisnaguinha do pacote X? Se ele ganhar uma bisnaguinha do pacote Y, ele não vai comer. Ele tem uma inflexibilidade nesse tipo de rotina. A terceira possibilidade, interesses restritos que são anormais na intensidade e foco, né? Então, por exemplo, assim, aquela criança que sabe tudo sobre dinossauros, às vezes a gente fica até super impactado porque ela é jovem demais para saber tanto. A hiper ou hiperreatividade, então, assim, esse era um critério que não existia no DSM-4, então é um critério super importante, porque antes não se levava em conta essa hipersensibilidade, às vezes, que o paciente tem ao som, né, ao toque, ao estímulo. Então, esse critério, essa quarta situação ali do critério B foi inserido só no DSM-5. E aqui também foi uma coisa interessantíssima nos DSMs, essa mudança de faixa etária, porque no DSM-4 o diagnóstico teria que ser fornecido até os 3 anos, e agora no DSM-5 o critério é que haja um diagnóstico enquanto o paciente ainda estiver em desenvolvimento, né?
Mas isso pode acontecer antes de ele entrar na escola, por exemplo. Ele pode ter o diagnóstico com 5, 6 anos. Então, abrir um pouco mais esse lastro, né, da faixa etária. E aí a gente tem que ter sintomas que causam prejuízo significativo na vida social desse paciente, e é importantíssimo o critério E, que todos os sintomas acima vistos não sejam explicados por outra deficiência cognitiva, atraso global de desenvolvimento, não pode ter nada que justifique isso. E para quem acha que ficou super difícil, porque às vezes DSM é difícil mesmo, a gente conta com a ajuda dos órgãos governamentais e não governamentais, para a gente trazer esse diagnóstico de forma mais mnemônica, para que a gente consiga bater o olho e saber o que é. Então, as condições obrigatórias, graças aqui eu trouxe o mnemônico da ADAPT, as 5 condições obrigatórias para a gente fechar o diagnóstico é déficit persistente na comunicação e interação social, comportamento restritivo e repetitivo, o sintoma tem que estar presente no início da infância, ele tem que causar prejuízo significativo de vida e a gente tem que excluir qualquer condição que explique melhor o sintoma. E aí, o DSM-5 também trouxe uma coisa diferente, porque no DSM-4 a gente tinha assim: é autista, é Asperger, aí o Asperger é um autista de menor gravidade. Isso era muito ruim, porque os diagnósticos imbricavam demais, perdia essa evolução do pródromo. Então, agora, com a nova classificação do DSM-5, a gente começa a ver a gravidade por níveis de suporte. Então, no nível um a gente precisa pouco apoio, né? Então, esse paciente precisa de pouco apoio, conforme vai crescendo no nível, ele vai precisando de apoio cada vez mais substancial. Então, de baixo para cima, a gente sempre tem que olhar comunicação social e em comportamento repetitivo e restritivo, que são os sintomas do core. Então, no nível um é uma pessoa que tem uma dificuldade para iniciar uma interação, né? Então ela pode se sentir um pouco mais, ela pode ficar um pouco mais isolada, ou mesmo que ela interage, às vezes ela tem uma resposta que o grupo achou meio estranha, ela pode estar um pouco mais fechada às aberturas sociais. Quando a gente vê a parte de comportamento restritivo e repetitivo, ela pode ter uma certa inflexibilidade que atrapalha em troca de tarefas, atrapalha na organização, né, e planejamento da vida diária, mas realmente exige pouco apoio. Quando a gente vai para o nível de suporte 2, é uma pessoa que precisa um pouquinho mais de apoio, porque usualmente ela não vai interagir de forma é, primária, ou às vezes quando ela interage, são com frases mais simples, um interesse mais reduzido, um certo prejuízo na comunicação não verbal. Quando a gente vai aqui, né, para a parte de comportamento restritivo e repetitivo, as pessoas que são de fora, elas começam a perceber que esses sintomas estão presentes. Aqui no nível um nem sempre, às vezes quem percebe é a família. E quando a gente chega no nível 3 de suporte, a gente tem déficits extremamente graves na habilidade de comunicação verbal e não verbal. Às vezes a própria família tem dificuldade de entender o que a pessoa precisa. E a inflexibilidade de comportamento, tirar a pessoa do seu comportamento restritivo ou repetitivo, é de grande sofrimento e de grande dificuldade. E aí, lembrando que nós vamos ter comorbidades psiquiátricas e de tubo digestivo, passando pelas comorbidades psiquiátricas, a gente tem que lembrar que quanto mais prototípico, ou seja, quanto mais os sintomas do core estão presentes, então é um paciente, por exemplo, de nível 3 de suporte, com grande prejuízo de comunicação, esse paciente vai ter menos comorbidade, o mais aflorado realmente é o sintoma do core. E quanto mais, então, quanto mais prototípico, menos comorbidade, quanto mais na beira, mais comorbidade. Então, traduzindo, quanto mais grave, mais provável que os sintomas sejam única e exclusivamente do TEA, quanto menos grave,
existe uma possibilidade que sejam sintomas associados a outras coisas. Que coisas são essas? Na revisão, uma revisão Umbrella é uma revisão muito ampla. Ela foi feita em 2020 e aí a gente tem uma gama enorme de comorbidades psiquiátricas. O transtorno de ansiedade, vocês vão ver que tem essa ligeira alteração de porcentagens, porque os estudos são muito diferentes. Não, os estudos, às vezes, são de populações com incidências diferentes. Então, o que a gente vê é transtorno de ansiedade vai de 47% a 54%, depressão de 2,5% a 47,1%, transtorno de humor de 4,4% a 37%, a esquizofrenia e transtornos psicóticos de 4% a 67%. Aqui é importante. Ideação suicida chega a bater 66%, mas a tentativa, para nossa sorte, é um pouco menor, é de 1 a 35%. A gente tem um transtorno de sono batendo quase 70% dos pacientes com comorbidade. O toque varia de 9 a 22, os distúrbios disruptivos de 12 a 48, e para quem nunca ouviu, né? Porque a gente tem ouvido muito nos consultórios, às vezes, não tanto, né, dos pais, mas muitas vezes de pessoas que às vezes estejam em negação do diagnóstico, a gente às vezes escuta essas frases, agora todo mundo é TEA, agora todo mundo tem déficit de atenção. A incidência aumentou e eles podem realmente coabitar, né? Então, a associação de déficit de atenção no TEA pode variar de 25,7% a 65%. E aí a gente precisa entender um pouquinho a fisiopatologia, porque entender nos abre porta para abordagem terapêutica. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente tem risco genético como população, né? Então, a herdabilidade do TEA na população em geral, a herdabilidade ela é medida de 0 a 1, ela chega a 87%. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer que se eu tenho, o meu filho necessariamente vai ter. Mas isso quer dizer que todos nós temos um risco como população que bate em 0,87. E a gente sabe que, embora a genética esteja cada vez sendo mais entendida, o papel da epigenética tem aumentado muito. Então, a gente sempre pergunta: será que é única e exclusivamente um fator hereditário genético? Ou a gente tem aí fatores ambientais dando um gatilho, um hit para a gente ter o TEA tão prevalente hoje em dia? E aí, os fatores ambientais possíveis são poluentes ambientais, medicamentos na gestação, pesticida, produto químico, né? Os nossos famosos disruptores endocrinológicos que a pediatria combate veementemente para tirar. A ausência da suplementação de folato na gestação, a idade avançada dos pais, o intervalo curto entre os partos e o uso do beta-adrenérgico para sedar um parto prematuro. Então, a gente acredita que hoje em dia o pilar da formação do TEA é essa associação da genética com o fator ambiental. E a gente precisa entender que algumas coisas também têm sido estudadas no âmbito de gestação. Então, uma das coisas é que o estresse materno durante a gestação aumenta muito o risco dessa criança ter TEA e, se ela tiver, o risco da gravidade. Essa gravidade, a princípio, os estudos acreditam que está mais prevalente se houver uma mutação no gene CERT, né? Então, se essa mãe tiver essa mutação, então o gene CERT é um gene que está associado, né, aos mecanismos da serotonina. Então, se essa mãe tiver essa mutação, é possível que essa criança tenha uma gravidade maior. E além disso, além do estresse materno ser um fator de desregulação imune, as infecções também são. Então, se essa mulher passar por um estresse, e aí o que que ele fala de estresse? Os estudos falam de medições de estresse, como, por exemplo, o aumento significativo de nascimentos com TEA depois do 11 de setembro. Estudos que estudam mulheres que passam por violência doméstica, estudos que estudam mulheres que passam por luto patológico. Então, é isso que eles falam de estresse. E na parte infecciosa, a desregulação imune, que é feita por esse estresse ou pela infecção, levando à produção de citocinas e quimiocinas, que acabam fazendo uma alteração nas células neuronais,
através da produção de anticorpos contra as células cerebrais. Então, uma outra possibilidade de a gente entender, além do somatório de genética com o ambiente é isso, que o ambiente somado com a genética pode levar a uma alteração imune nessa gestante, e aí essa alteração pode, em algum grau, impactar o fenótipo, né, e automaticamente a formação do TEA. E aí vamos entender essa polêmica do mercúrio. Eu acho importante a gente entender, porque isso vira e mexe, chega no nosso consultório. Então, de onde vem isso? No passado, as vacinas usadas usavam um conservante chamado timerossal, que era primordialmente um conservante à base de mercúrio. E ali, entre 1990 e 2000, a gente começou a ter muita polêmica de que haveria essa associação e que, consequentemente, a vacina que causava o TEA. O que que os Estados Unidos fez naquela época e vários países que usavam timerosal? Eles tiraram de forma preventiva e estudaram exaustivamente essa correlação e nada foi comprovado. E aí, a segunda parte do mercúrio foi: então, se não vem da vacina, então vem do uso ambiental de mercúrio, um atum, um peixe-espada contaminado. Embora isso tenha uma lógica biológica, não houve nenhuma associação direta entre o consumo ambiental e a formação do TEA. E aí também, né, se a gente não tem evidência robusta nessa associação, nós, como profissionais de saúde, a gente tem que botar, de repente, um pouquinho as nossas crenças de lado, ver o que efetivamente tem comprovação científica, para que esses pacientes não sejam submetidos ao risco de não vacinação por uma causa que não está estatisticamente comprovada. E aí a gente se pergunta, tá, e os demais metais, né? Então, os estudos mostram que tem um risco relativo aumentado para arsênico, cádmio, manganês. Não acharam associação com césio, cobre e zinco, mas existe muito viés. Então, hoje, o que se pergunta é: sim, a gente vê que muitos pacientes com TEA têm uma sobrecarga de alguns metais, e aí o que se pergunta é: bom, é uma sobrecarga por questão, por exemplo, de consumo exagerado de um grupo alimentar específico, ou essa sobrecarga é a gênese do TEA? Então, a gente não consegue ainda, é que nem aquela fábula da galinha e do ovo, a gente não sabe quem chegou primeiro. E quando a gente vai falar de comorbidade gastrointestinal, a gente tem que lembrar que elas também são prevalentes. A gente tem aí de sinais e sintomas de tubo digestivo, os artigos falam de 9 a 91%, é bem dispar mesmo, porque os artigos são muito diferentes. O que mais a gente tem de prevalência é dor abdominal, diarreia ou constipação, doença do refluxo, seletividade alimentar e, consequentemente, as suas carências nutricionais. E o que os artigos falam é que pode existir dentro desse espectro enorme de TEA a possibilidade de um fenótipo que tenha manifestação de trato gastrointestinal secundária a uma disbiose. E aí vamos tentar dar uma destrinchada nisso. Então a gente sabe que o intestino é o local que abriga a maior parte do nosso microbioma e das nossas células neuronais. Então, antigamente a gente até falava em eixo intestino-cérebro e agora a gente fez um upload para eixo microbiota intestino-cérebro. E os dois se comunicam bidirecionalmente, ou seja, a microbiota e o intestino se comunicam com o cérebro e vice-versa. Como que a gente faz essa comunicação de microbiota e intestino com o cérebro? Através de, primeira possibilidade, que a microbiota secrete substâncias e que elas consigam infiltrar diretamente o sistema sanguíneo e chegar diretamente no sistema nervoso cerebral, ou que elas possam fazer uma quebra de barreira, produzir células imunológicas, né, como por exemplo a citocina, e é a citocina que entra no sistema cerebral, ou que a microbiota possa ativar células
enteroendócrinas e, consequentemente, que essas células produzam hormônios que estejam com capacidade de pegar a corrente sanguínea e fazer alteração tanto no sistema pituitário e hipotalâmico quanto na adrenal. E a possibilidade última é que a gente possa ter uma ativação direta da microbiota em cima do nervo vago. E como é que faz o contrário? Como é que o cérebro se comunica com o intestino e com o microbioma? Essa comunicação pode ser feita através do sistema límbico, então o estresse e as emoções vão levar à produção de neurotransmissores e de hormônios. Esses neurotransmissores, oh meu Deus, passei. Esses neurotransmissores, como por exemplo, a adrenalina, noradrenalina, possam ter um efeito direto nas células intestinais e os hormônios de estresse também, além de atuar de forma direta, que eles possam mudar a genômica do microbioma a ponto de ele se tornar disfuncional. E ainda, além dessa comunicação direta cérebro-intestino, a gente ainda pode ter uma comunicação indireta através dos metabólitos ativos. Então, a gente sabe que se a gente tem uma dieta saudável, a gente pode ter uma microbiota super funcional, ela nos ajuda em vários metabólitos, entre eles a serotonina. 95% da serotonina é produzida com a ajuda da microbiota intestinal e ela depende, essa produção depende do grau de triptofano que esse paciente vai ter. Então, triptofano a gente vai, né, conseguir nesses alimentos aqui, banana, abacate, peixe, queijo. E é importante que a gente tenha um nível legal de serotonina, porque ela é crucial para a regulação de sono, apetite, sensibilidade, dor e humor. E aí, quando a gente tem um paciente com TEA, o que a pergunta principal é: a flora intestinal dele enfim, microbioma dele é semelhante ao microbioma de uma pessoa neurotípica? O que os estudos mostram é que não, né? Que as espécies estão alteradas, né? E essas espécies elas estão mais propensas a produzir interferon e citocina pró-inflamatória. Além disso, a gente tem uma microbiota que não consegue fazer o metabolismo do triptofano e o metabólito final, ao invés de ser um metabólito funcional, ele se torna neurotóxico e automaticamente, né, a gente fica nessa dúvida de qual é o papel da microbiota no paciente com TEA. Ela é comórbida, ou seja, primeiro ele desenvolve TEA, depois ele tem uma piora dos seus sintomas porque a alteração da microbiota é um hit para isso, ou não? Ela é uma alteração que é causativa, ou seja, a pessoa primeiro tem uma alteração do microbiota e isso que desencadeia a, a, a neurotipia. Ou é só uma consequência de um todo a mais, como, por exemplo, da seletividade desse paciente? É muita dúvida. Então a gente fica assim, o que que nós vamos fazer com o paciente que tem TEA em relação à sua alimentação? Porque a gente agora está pensando que nós temos dois fenótipos. Nós temos o fenótipo do paciente TEA, que não tem desbiose, e o fenótipo que tem desbiose. Então, teoricamente, um fenótipo que não tem sintoma de tubo digestivo e um fenótipo que tem sintoma. Então, o que a gente vai, vocês vão ver que tem milhões de coisas acontecendo, mas nós não temos tempo para falar de tudo isso numa aula, então nós vamos focar na dieta sem glúten, sem caseína, na dieta cetogênica, nos probióticos e no transplante fecal e vamos dar uma passadinha, né, pelos suplementos. Então, esse é o nosso foco hoje. Então, se a gente tem, vamos começar a falar de microbiota, porque a gente já está na pegada, né? Então, o que os estudos falam é que realmente a microbiota é diferente. Eles colocam que tem muito mais clostridioide do que bifidobactéria, mas eles não sabem se realmente é essa única alteração da microbiota, porque os estudos realmente são muito heterogêneos. Aqui a gente tem um estudo que fez esse carro-chefe de vamos botar probiótico para todo mundo, né? Foi um dos.
e que foi muito entusiasta, né? Então, aqui não era como o estudo anterior, que era olhar para o que tem na literatura e dizer, parece tal coisa. Aqui ele fez intervenção, né? Então, o que que ele fez? Ele pegou 10 crianças com TEA, os irmãos delas que são neurotípicos e 10 controles, que são pessoas neurotípicas sem TEA. Aqui, quando eu comecei a ler o artigo, aqui já me deu um desânimo, porque olha a diferença das idades. O paciente com TEA tinha 2 a 9 anos, o irmão 5 a 17, o controle 2 a 11. Aqui a gente já dá uma desanimada, por quê? Porque a gente sabe que a evolução da microbiota, conforme as idades, é diferente, né? Então, a microbiota de uma criança até os 2 anos é altamente dependente do leite materno, das introduções alimentares de forma adequada. Não vai comparar com uma pessoa que tem 17, né? Que é outra situação. Então aqui já dá uma desanimada. A- Aqui tem uma situação interessante, porque sempre quando a gente pergunta assim, como eles medem a melhora clínica, né? Então, as melhoras clínicas de todos os estudos que trabalham com TEA e que sejam bem delimitados, elas têm que ser feitas baseadas em escalas, escalas de sintoma. Então, eles usaram essas duas escalas e o que que eles fizeram? Eles administraram para as crianças eh, com TEA, né? Uma cápsula que durante 4 meses, onde tinha cepa de lactobacilo, bifidobactéria e streptococo, e aqui que vem o boom do negócio. Eles mediram o TNF-alfa nas fezes e mediram a proporção da microbiota e viram que todos os 10 pacientes tiveram uma redução de TNF, o que é um marcador inflamatório, e que houve uma normalização na razão Bacteroidetes firmicutes, que é o que a gente quer. Mas o próprio estudo disse que faltou muito, que o tempo de uso era pequeno, que o tempo de acompanhamento dos pacientes era pequeno, que eles tiveram uma série de dificuldades. Então, o próprio estudo é, pode parecer promissor, mas não é o suficiente. Então, o uso de probiótico, a gente tem que deixar isso bem gravado na cabeça, ele é totalmente controverso hoje em dia, embora exista um benefício hipotético de melhora, porque as teorias biológicas são muito bonitas, conforme a gente falou até agora, mas a gente não tem muita informação em relação à ação terapêutica. Então, qual que a gente vai usar? Qual a dose a gente vai usar? Por quanto tempo? A ideia que probiótico não faz mal, ela já caiu por terra, né? Então, efeitos adversos também têm que ser estudados. Então, quando perguntarem se devo ou não usar probiótico, lembrar que ele é promissor, mas ele ainda não é uma recomendação específica para a população TEA como geral. Transplante fecal também se mostrou promissor, mas não é uma realidade para nós ainda. Então, transplante fecal, acho que todo mundo aqui que é gastro conhece pelo tratamento dos clostridioides, né? As infecções pelo antigo Clostridium, que a gente não chama mais assim, mas vamos lá. As infecções refratárias do Clostridium já tiveram essa tentativa de transplante fecal. Lembrando, como é que a gente faz? A gente pega um doador saudável e para identificar como saudável, ele preenche um questionário, ele faz alguns exames, ele é alocado para doação das fezes. A gente pega as fezes dele, faz a suspensão, faz a separação, coloca dentro de uma cápsula ou pode ser um veículo líquido, e esse paciente vai ingerir ou pela cápsula, ou ele vai passar sonda e a gente vai passar o transplante. Diretamente dentro do intestino, ou a gente vai usar na forma de enema. E aí, a coisa hipotética desse raciocínio é que a gente vai remodelar a microbiota, que ele vai sair de uma disbiose, de uma microbiota com uma diversidade baixa e com metabólito pouco ativo, para uma microbiota agora em homeostase, diversa, com metabólitos ativos. Mas a gente não tem testes em doenças específicas. O próprio teste em Clostridioide muitas vezes fala que os benefícios superam os riscos. A gente sabe que tem muita questão ética implicada, porque a gente não conhece qual é o papel da microbiota, porque microbiota tem genoma. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas um dos estudos que foi parado, descontinuado, foi o estudo de usar transplante fecal para tratamento de obesidade, né? Por quê? Porque
começou ao longo do estudo, alguns pacientes apresentarem transtornos como depressão maior, coisas que eles não tinham até então. Então, se pergunta, será que a microbiota tem um imprint genético a ponto de mexer na nossa estrutura? Então, isso é uma questão ética. Independente, nós temos um estudo que foi promissor, aqui a gente tem 18 pacientes de 7 a 16 anos que foram para transplante fecal e todos tiveram melhora dos sintomas gastrointestinais e dos scores de sintomas do TEA, e esses sintomas se mantiveram estáveis depois de 2 anos. No entanto, não tem uma evidência robusta de a gente encaminhar os pacientes para tal tratamento. E agora a gente começa a treta, né? Que é começar a falar de dieta. Então, acredito que todos nós estamos de frente a uma situação que é cada vez mais corriqueira, que é pacientes querendo entrar em dieta isenta de glúten e caseína ou pacientes que já estão. Então, a gente se pergunta, é uma alternativa? Bom, os estudos a respeito dessa associação glúten-caseína, eles começaram a ficar mais arduamente visíveis de 2020 para cá. Antes, muito pouco se estudava. O primeiro estudo que saiu foi de 1969, do grupo de Goldwyn. Ele viu um paciente com TEA, e esse paciente tinha doença celíaca, e ele colocou que houve uma excelente melhora dos sintomas do core. E esse é o objetivo, que a dieta possa diminuir os sintomas core do TEA, que são aqueles sintomas mais clássicos. E aí, uma dieta livre de glúten e de caseína, ou ela pode ser chamada também dieta livre de glúten e de leite, seria uma dieta que não tem glúten, trigo, centeio, cevada e possivelmente aveia, porque a gente sabe que os nossos celeiros são contaminados, leite derivado. E aí a gente tem que se perguntar, melhoraria para quem? Para esse TEA que tem doença celíaca? Para esse TEA que tem um fenótipo de trato gastrointestinal? Ou para esse paciente com TEA que não tem absolutamente nada de sintoma de tubo digestivo, que a gente quer melhorar os sintomas gerais. E aí, as hipóteses que justificam instaurar essa dieta são maior permeabilidade intestinal e processo inflamatório causados pelos metabólitos do leite e do glúten, e a teoria do excesso de opioide e possível correlação com o comportamento no TEA. Então, a primeira teoria, que é a permeabilidade intestinal e processo inflamatório, diz o seguinte. Lembrem que a gente tem uma barreira intestinal que chega a ser 400 metros quadrados, que é formada pelo enterócito, que é uma barreira física realmente, pelas tight junctions, que são é, essas ligações. Vocês estão vendo que aqui as células estão totalmente fechadinhas, então não passa nada. E o que eles colocam é que se o paciente consumir glúten ou caseína, que a gente tem, opa, passei. Deixa eu voltar. Que a gente tem metabólitos desse alimento que sejam capazes de fazer disbiose, e essa disbiose faz uma perda da integridade. Então, as tais junctions começam a abrir, e aí essa microbiota e todos os seus metabólitos que são ruins, elas conseguem passar. E além disso, eles acreditam que os metabólitos conseguem fazer alterações nos níveis de antioxidante celular. Então, a gente acredita, através dessa teoria, que a perda da permeabilidade deixaria as endotoxinas atravessarem livremente e ativarem as vias inflamatórias. E na teoria do excesso de opioides se diz o seguinte: que o comportamento no TEA é mediado pelo excesso de atividade ou pela atividade inadequada do opioide cerebral, e que os peptídeos da degradação da gliadina e da caseína, elas imitam o opioide, ele tem papel de opioide, então eles vão lá nos receptores de opioide e funcionam como? E eles conseguiram, em alguns estudos, mostrar que havia uma presença de anticorpos contra a gliadina, contra a caseína e contra a enzima DPP4, que é uma enzima que vai levando a gliadina até uma substância final que faz papel de opioide. Então, isso justificaria. Então, se essas coisas estão positivas, é porque realmente está ocorrendo algo. Na parte da caseína não ficou tão visível, porque o metabólito final e que seria
um estimulador de receptor de opioide, que é o BCM7, foi visto em alguns estudos de forma aumentada e outros nem sequer conseguiram detectar, mas os modelos biológicos são muito bonitos realmente, mas na prática a gente tem muito mais do que isso. Na prática, a gente tem padrões, de alimentares totalmente diferentes, uma restrição alimentar que às vezes leva a uma seletividade, um consumo de grupos alimentares que não são tão bons. Daqui a pouco a gente tem aí uma comorbidade com a obesidade. A obesidade por si só já inverte a correlação da microbiota. E aí, em função disso, começou a aparecer uma série de possibilidades, né, de approaches nutricionais, uns mais bonitos do que os outros, mas a gente sempre se pergunta assim, para quem? Né? Então, nós temos no TEA uma diversidade de sintoma e uma capacidade de segregar por fenótipos não é tão possível. Então, quem é essa pessoa que precisa, né, ter um suporte nutricional mais avançado? E aí a gente tem um outro problema, uma dieta livre de glúten e caseína, ela é uma dieta que também exclui ultraprocessados, e aí a gente se pergunta, a melhora realmente é pela exclusão da caseína e do glúten, ou é porque diminuiu alimentos potencialmente inflamatórios? Como é que a gente vai parear nos estudos a dieta dentro do próprio paciente, que é um paciente que às vezes não segue uma rotina 100%, e como é que nós vamos parear entre os grupos, né? O grupo controle e o grupo intervenção. A dificuldade técnica de fazer os estudos é muito grande. E além disso, submeter os pacientes a esse tipo de dieta por longos prazos aumenta o nosso risco de deficiência de cálcio e principalmente de seletividade alimentar, porque quanto mais restringir a gente, né? Quanto mais restrito a gente mais seletivo a gente pode se tornar. Então, aqui a gente tem o primeiro estudo, né? Aqui é uma revisão sistemática para entender qual é o papel dessa dieta, e aí vejam que eram 387 estudos, e eles foram, esse aqui não tá bom, esse aqui não tá bom, esse aqui não tá bom, sobraram 7. E o que a gente vê nesse estudo, que embora pareça ter uma certa efetividade, não eram estudos de qualidade suficiente para a gente dizer que os pacientes deveriam ficar sem glúten e sem caseína. Então, se os estudos de olhar para a literatura e ver se tem alguma coisa que apoie tão ruins, então vamos testar no paciente, né? Então, aqui a gente tem um estudo randomizado, controlado, são 66 pacientes com TEA variando de 36 a 69 meses. Eles tinham que ter um diagnóstico firmado no DSM-5 para não começar aquela bagunça de DSM-4 versus DSM-5. Tinham que ter um QI acima de 70 e eles já entraram livres de glúten, né? Então, eles tinham que estar, entre aspas, limpos e a partir dali eles começavam a receber, o grupo intervenção começava a receber glúten em uma refeição durante 6 meses. E aí eles foram atrás dos sintomas através das escalas ADOS, SCQ, VABS e ASRS. E aí eles chegaram a isso, que não tem nem evidência contra, nem evidência a favor, e que eles acham que precisa de estudos de intervenção muito maiores, por muito mais tempo. Então, gente, ficou gravado. Probiótico não é uma coisa para todo mundo. Agora nós vamos gravar o que que a gente vai fazer com a dieta livre de glúten e livre de leite, não é lactose, é leite, caseína. Se o paciente tem sintoma de tubo digestivo, tem sintoma de trato gastrointestinal, você pergunta, tem sintoma de trato gastrointestinal? A resposta é não. A gente não tem uma evidência robusta para esse paciente ficar sem a dieta, e aí a avaliação vai ser caso a caso. Não, esse paciente tem sintoma. Ele é um constipado, ou ele tem diarreia, ou ele tem uma doença do refluxo intratável. Então, esse paciente vai ter que ir para o especialista para avaliação clínica, diagnóstico complementar, para ver se ele tem uma doença celíaca, um APLV, uma sensibilidade não celíaca ao glúten, e esse paciente vai proceder ao tratamento. Aí, quando vai para proceder o tratamento, aí fica aquela briga entre os estudos, tá, ele é uma alergia à proteína do leite, eu vou tirar o glúten também?
ah, ele é uma doença celíaca, eu vou tirar a caseína também. Então, também eles não se pronunciam muito bem a respeito disso. Em relação à dieta cetogênica, eu acho que todos nós já ouvimos falar do carro-chefe dela, que é a epilepsia refratária. Então, o que que é essa dieta? É a gente ter uma dieta muito rica em lipídio, moderada em proteína e muito pobre em carboidrato. A grande maioria dos estudos que estudaram TEA e dieta cetogênica, o paciente chegava a consumir 25 gramas de carboidrato, é muito pouco. Esse paciente, então, o objetivo da dieta cetogênica é que ele entre em cetose e que a principal fonte de energia dele seja o lipídio. E a plausibilidade dessa dieta é que os corpos cetônicos, eles são uma fonte de energia mais efetiva, com um efeito oxidativo menor, então eles protegeriam esse neurônio e que os corpos cetônicos eles conseguem equilibrar o sistema GABA-glutamato, diminuindo a hiperexcitabilidade neuronal. Mas ela não é isenta de risco, então os riscos mais leves e autoadaptativos são o quê? Uma cetoflu, que a gente diz que imita sintomas gripais, mas com o passar do tempo o paciente se adapta. Esses de irritabilidade, insônia, cefaleia e halitose também costumam ser adaptativos, o desempenho cognitivo nem sempre, mas são pacientes que podem ter um aumento de LDL e colesterol em função dos altos índices de lipídio. A gente vai ter aí uma constipação quase que prevalente nessa dieta, e ainda a gente pode levar o paciente a alteração hormonal, amenorreia, deficiência de macro e micro, e o mais grave, uma cetoacidose sintomática. E aí a gente tem, né, os estudos que colocam a dieta cetogênica. Então, a gente tem esse é um estudo de intervenção. Então, foi um paciente que estava em dieta cetogênica isenta de leite, isenta de glúten. Esse paciente, além de estar na dieta cetogênica, tinha uma suplementação de TCM, de triglicerídeo de cadeia média. Foram 15 crianças com TEA de 2 a 17 anos. Depois foram mensurados scores clínicos e bioquímicos, e aí a melhora foi 40% versus 47%. Então, a melhora não foi tão significativa. E o que o próprio estudo fala é que foi muito a limitação. Eles não tinham um grupo controle de paciente sem TEA, eles não tinham um grupo controle de paciente com TEA e dieta usual, eles não conseguiram diferenciar se o benefício foi da cetogênica ou da retirada do leite e do glúten, e eles acharam que tem alguma coisa errada, né, na expectativa de melhora, porque os mesmos estudos feitos com a epilepsia refratária, os pacientes chegavam a melhorar em 80% dos casos. Então, eles acham que essa é uma dieta de um certo risco, porque ela esbarra na seletividade alimentar no TEA, que pode ser muito agravada pela dieta, e esse paciente é um paciente de risco de entrar em cetoacidose. Então, a conclusão é que é uma dieta promissora, mas necessita estudos, e se for definida, ela tem que ser acompanhada de perto. Então, toda e qualquer dieta deve ser individualizada. Então, os sintomas do TEA, eles passam por um espectro grande. São pessoas que consomem menos fibra porque têm uma ingesta menor de fruta e vegetal. O consumo, né, de ômega 3 é baixo e de ômega 6 é muito alto. Isso muitas vezes porque eles consomem muita gordura saturada. Usam muito os alimentos ultraprocessados. Então, com todo esse pré-requisito, né, de ter tudo isso aqui numa dieta, a gente ainda tem outros problemas. A comorbidade muitas vezes necessita de medicamento, tem medicamento que altera a fome e saciedade, a gente tem a dificuldade da linguagem, então muitas vezes quando é um TEA de suporte 3, às vezes ele tem dificuldade de dizer que ele está com sede, que ele está com fome, a gente não é aula, não é motivo dessa aula agora, mas a gente sabe que tem várias formas de auxiliar a linguagem verbal e não verbal, isso fica para outro momento. E o que se tenta entender é, será que esse paciente ele pode estar em risco de deficiências, né? Então, esse estudo é uma meta-análise que coloca que a grande maioria, né, dos estudos mostra que são pacientes que têm menor consumo de proteína, minerais como cálcio, fósforo, selênio,
e vitaminas como vitamina D e B e a ômega 3. E aí a gente se pergunta, então, se eles têm essa possibilidade de ter menor ingesta desses nutrientes, a gente precisa suplementar? Então, esse estudo fala que pelo menos 96,8% das crianças com TEA estavam em deficiência de vitamina D, né? E os níveis mais baixos, eles estavam associados a piores scores nas escalas de autismo. Os estudos da meta-análise mostram que essa deficiência também estava presente na gestação e talvez isso fosse um fator de risco para o TEA. Mas a suplementação materna e a suplementação no TEA são promissoras, mas a dúvida que fica é quem vai receber, qual dose, qual tempo de tratamento. E aí é uma frasezinha que todo mundo já ouviu da mãe, né? Você não é todo mundo. Então, isso significa que a suplementação da vitamina D no TEA mostra um potencial, especialmente nos pacientes que já têm uma deficiência comprovada, mas ela não é recomendada de forma universal como tratamento. Isso que a gente ouve assim. Ah, mas usar doses altas de vitamina D melhoram os sintomas do cor. Isso não está comprovado. E como é que a gente vai avaliar, então? Para a gente saber quem é o paciente que a gente vai colocar a suplementação, e sempre pensando suplementar a deficiência e não fazer da suplementação vitamínica o carro-chefe da melhora de sintoma. Então, esse paciente tem que passar por uma avaliação nutricional muito bem elaborada. Uma boa anamnese, uma anamnese nutricional, um exame físico completo, uma antropometria, tem que ser submetido à avaliação da ingesta alimentar, então ver o que ele come, como ele come, com que frequência. E para nossa sorte é mais fácil a gente dosar vitamina D e perfil ósseo. Então, o que se diz é, paciente com TEA em relação à vitamina D, a gente vai individualizar e vai seguir as diretrizes atuais de suplementação. Quando a gente fala em ômega, né, então, teoricamente, o que se propõe é que o ômega poderia melhorar o comportamento nas crianças com TEA, e aqui a gente tem um estudo randomizado, então, foram 64 pacientes, mas alguns foram afastados por critério de exclusão e ficaram no total 54. Eles foram pareados, né? O grupo intervenção recebeu uma dose de 1 grama por dia de ômega 3 e o controle só placebo. Usaram 8 semanas. E o que ele achou foi uma melhora nos sintomas quando ele aplicou uma escala de sintoma, mas olha que beleza, a gente, às vezes, olhando o sintoma de forma separada, a gente não vê tanta significância, quando junta na escala ela dá um p-valor significativo, mas ele mesmo diz o seguinte, que embora parece melhorar o score dessa escala, né, que está mais associada aos sintomas do core, há uma necessidade de um uso, de uma execução de maiores estudos para determinar o uso, e a gente segue com a frase da mãe que você não é todo mundo, e que embora, então, a gente entenda que o ômega 3, ele é, né, especialmente o EPA e o DHA, essencial no desenvolvimento cerebral, na comunicação entre os neurônios e na modulação da inflamação. Embora a gente saiba que nós ocidentais temos um consumo muito mais baixo de ômega 3 e o TEA pior ainda pela seletividade, os estudos não se posicionam nem contra nem a favor, mas o que se sabe é que ele usualmente é bem tolerado, né? A Anvisa pede para não passar de 3 gramas ao dia. As alterações por uso excessivo são raras, mas acontece, e uma delas é a alteração de coagulação. E o que se coloca é que a maior parte dos estudos usam 1,5 gramas ao dia, mas não conseguem estipular o tempo. Quem vai receber vai passar por toda essa avaliação nutricional, mas nós temos uma dosagem muito difícil. Dosar não é pedir ômega 3 normalmente no sangue, né? A gente tem que dosar em eritrócito, não é todo laboratório que tem, não é um exame barato. Então, novamente, é individualizar e cogitar nos pacientes que aqui, né, o nutricionista, quando fez a avaliação da ingesta alimentar, colocou que existe uma possibilidade de baixa ingesta. Em relação ao folato,
né? Que também todo mundo hoje em dia está tomando folato nessa tentativa de melhorar os sintomas do cor. Por quê? Porque ele auxilia na síntese de neurotransmissor, então teria uma síntese melhor de serotonina, dopamina e noradrenalina, e além disso, em associação com o AB12, ele atua no metabolismo da homocisteína, então ele controla melhor a inflamação. Então, existe nesse estudo a comprovação de que algumas crianças com TEA pode ter uma deficiência funcional de folato. Então, mesmo que você dose na corrente sanguínea, esse paciente está deficiente, e isso é mais verdadeiro para pacientes que têm a produção de autoanticorpos contra os receptores do folato e pacientes que têm a mutação do gene. E aí, o estudo, que é um estudo de revisão sistemática, diz que isso tem que ser muito direcionado. Ele viu uma melhora na suplementação de folato para os pacientes que tinham isso, né? Que tinham autoanticorpo positivo, acharam que os sintomas melhoraram, que é um estudo promissor, que uma droga bem tolerada, mas novamente que precisam de mais estudos para a gente indicar. Então, embora hajam parâmetros em estudos que melhorem, né, que façam a gente pensar que o paciente tem uma melhora dos sintomas do cor, a gente não tem nem dose, nem tempo estabelecido. A grande maioria dos estudos usou 2 miligramas quilo dia por 12 semanas. E, novamente, a gente tem que individualizar e, se a gente for usar a forma do metilfolato, que é a forma biodisponível. Aqui também a gente já ouviu falar das pessoas usando zinco, vitamina A, uma série de coisas. Todos os estudos têm uma plausibilidade biológica. Então, quando você pensa, tem um substrato biológico para a gente dizer, nossa, parece que é bom, né? Então, por exemplo, no zinco, a gente pensa, ele participa no sistema imunológico. Mas os estudos não são robustos, né, de que você usar zinco, o paciente melhore dos sintomas cor. Então, se é necessário suplementar, vai ser suplementado nos pacientes de risco, que são os seletivos e que o nutricionista identificou que existe baixa ingesta, e esses pacientes têm que cuidar na dose, porque eles podem ter sintomas de trato gastrointestinal. A vitamina A também a gente pensa que tem plausibilidade, porque ela atua nas sinapses, ela diminui o processo inflamatório das células linfóides intestinais. Os estudos recentes parecem mostrar que nos pacientes que já têm uma deficiência clínica, pode haver uma redução de sintoma do cor. Sugerem suplementar se necessário, principalmente nos pacientes que sejam seletivos, que tenham baixa ingesta ou que tenham variações genéticas de receptores, e muito cuidado, porque vitamina A intoxica. Em relação ao ferro, embora seja plausível, porque ele é um cofactor, né, na síntese da dopamina, os estudos não têm não bate o martelo que tem que usar, parece melhorar só no paciente que já tem anemia, então sempre se pergunta quem é que está piorando o sintoma do cor, é a anemia ou o próprio TEA? Então, a suplementação é nos pacientes que são seletivos, de baixa ingesta ou naqueles que já têm anemia comprovada. Em relação ao selênio, que é um antioxidante, não tem indicação robusta, risco de intoxicação, então é sempre mediado né, para ver se esse paciente está atingindo a DRI. Magnésio e coenzima, que todo mundo fala, então o magnésio também é um cofator, ele está presente em mais de 300 reações enzimáticas. Parece haver uma melhora no sintoma sono-vigília, mas os próprios estudos dizem que são mal delineados, são pequenos, não tem intervenção e controle. Então, vai suplementar, se for necessário, nos pacientes que são seletivos e que têm baixa ingesta. E aqui as intoxicações, se acontecerem, são graves, como insuficiência renal crônica e neuropatia. E a coenzima Q10 também tem uma plausibilidade bioquímica, porque ela é ativa, a produção do ATP, e ela parece ter um fator antioxidante. Não se sabe qual é o paciente de fator de risco, né, para precisar de suplementação de Q10. Talvez os pacientes que tenham fadiga. Muitos estudos mostram uma melhora nos sintomas do cor e nos sintomas secundários, mas ainda não se posiciona como suplementação para todo mundo. Então, a gente tem que pensar, assim, disso tudo.
né? Eu tentei falar o que é mais prevalente, o que mais as pessoas perguntam no consultório, mas disso tudo eu acho que tem que ficar a mensagem que a abordagem nutricional não cura a TEA e não pode promover alívio de sintomas. Eu não posso prometer para o paciente que ele vai curar ou melhorar dos sintomas do core através de alimentação. Então, a gente tem muita dúvida no TEA e pouca comprovação, e isso é um campo de oportunidade para o bem e para o mal. Então, um campo de oportunidade para o bem é vamos estudar, vamos. Se todos os estudos dizem precisa mais, vamos fazer mais. E para o mal é pegar a vulnerabilidade das pessoas, pegar a vulnerabilidade das famílias e fazer disso um campo de dinheiro, né? Então, essas famílias já passam sofrimento muito intenso em relação à nutrição. A gente tem que ter empatia. Então, às vezes, os pacientes chegam no consultório dizendo assim: ele só come bisnaga, mas, doutora, já se desculpando, eles não precisam se desculpar. Eles são um dos grupos que tem maior seletividade da história clínica que a gente acompanha. Então, a gente precisa de empatia. A gente precisa de equipe multidisciplinar, e equipe que entenda, que trabalhe com TEA. A gente brinca que a gente tem que ter um nutricionista, um fonoaudiólogo para chamar de nosso, né? Então, a gente precisa trabalhar conjunto. E todas as vezes que a gente tem dúvida, a gente precisa atrás das diretrizes para saber como faz diagnóstico de doença de tubo digestivo, de doenças de cunho psiquiátrico. A gente parece, ultimamente, pelas redes sociais, que as coisas estão perdendo um pouco a mão, mas a gente tem que lembrar que a gente jurou e nosso juramento é ser consciente e digno com os nossos pacientes. E para quem vai fazer a prova, se a gente fosse chutar qual é a questão que vai cair, adivinha, né? Se a gente deve ou não usar a dieta livre de glúten e de leite de forma generalizada. Então, essa é a nossa mensagem. A gente sabe que está todo mundo angustiado porque a prova está chegando, né? Mas a gente tem que pegar firme, né? E ir adiante. Alguma dúvida, gente? Olá, boa noite. Oi, Adelma. Vou abrir aqui Tudo a bem? Boa câmera. noite. Tudo Tudo bem? bem? Tudo jóia. Excelente. Eu acho que foi a melhor aula de TEA que eu já assisti. Olha que eu assisto muitas, viu? Obrigada, É, Adelma. maravilhoso, completo, né? Muito clara, é, muito bom mesmo. Eu queria saber, antes de suplementar, quando se avalia e pensa o ácido folínico, o L-metilfolato, né, que está bem em evidência no uso, os americanos estão usando mais. Eu perdi Exato. aquela passagem dos slides. É a dosagem dele, né? O que Uhum. dosar? Além do ácido fólico, claro, né? E- Além do Então, inquérito alimentar, além da antropometria. é. Eu acho que o inquérito alimentar, assim, uma das coisas que a gente tem que sempre pensar nesse tipo de situação é a gente precisa saber se esse paciente está batendo as DRIs ou não. Então, Ok. e os nutricionistas fazem isso muito bem, né? Então, ou Uhum. recordatório alimentar, que muitas vezes a gente vai depender da memória da família, de o que efetivamente ele comeu nos últimos dias, ou o diário alimentar, né? E a pessoa vai anotando todos os dias, ou o diário de frequência. Então, eles conseguem entender se essa pessoa está dentro da DRI ou não. Ok. Mas quando a gente fala em suplementar, é muito complicado, porque a gente precisa fazer a dosagem, né, só a dosagem de ácido fólico em corrente sanguínea não é suficiente, a gente precisa ter dosagem eritrócito, muitas vezes homocisteína, porque aí é esse paciente que tem alteração de homocisteína, de alteração genética do MT. Então, a gente teria que ter toda essa dosagem. Como é que tu vai fazer? Porque isso efetivamente incrementa muito o custo. Então, a ideia Uhum. é, se o nutricionista identifica efetivamente a deficiência, e dentro das DRIs isso está muito intenso, é uma deficiência, ou você já tem uma deficiência clínica, aí sim faz a dosagem. Porque não existe nem para os pacientes, assim, em geral, vou te dizer, por exemplo, Uhum. pacientes que a gente vê bastante, paciente colestático, paciente pré-TX, nem para esses pacientes que a gente sabe que as deficiências de micronutrientes são super prevalentes, a gente tem
exames que garantam a confiabilidade. É que nem zinco. Ok. Pô, todo Sim. mundo pede zinco sérico. Não tem como a gente acreditar no zinco sérico, né? Aham, Então, esse é um problema. E eu faria isso. Vamos, encaminha para o nutricionista, ver se ele atingiu, né, as DRIs, se esse paciente já tem sinal e sintoma, e aí sim, se a gente consegue levar ele para essa coisa que encarece, que são as dosagens, é, laboratoriais. entendi. E também a gente não consegue, a nível de laboratório, fazer a dosagem, do anticorpo antirreceptor, né? A gente só consegue Não, para pesquisa. exatamente. Então, isso é um problema, porque se tu for ver a grande maioria dos estudos que são promissores e que o pessoal ficou super empolgado, são estudos que tinham a dosagem do anticorpo, ou que tinham dosagem Uhum, de mutação genética. Como tu faz isso para a população em geral? Para uma população uhum, que a gente acha que vai bater 6 milhões no censo, né? Então, uhum, a gente precisa isso, e eu fiquei muito feliz, todos nós acho que ficamos felizes com essa representatividade, porque eu acho que se a gente disser assim, opa, tinha 4 milhões a mais, a gente consegue ter, de repente, daqui a pouco, um Conitec de suplementação em TEA, né? Ou um Conitec de uhum, dieta em TEA, para nos dizer assim, para que lado a gente vai. Porque hoje em dia, eu não sei qual é a tua sensação, Adelma, mas a minha uhum. sensação é que quem está vencendo é o Instagram, Ah, certeza, concordo né? perfeitamente. Que os E pacientes eu sou, chegam. eu sou arguída. A senhora não segue a doutora tal? Eu digo, não, com E muita aí às vezes calma. você tem que vincular tão bem com esse paciente. Às vezes eu Uhum, acho que muitos de nós têm tido uma postura assim. Eu não sei se vocês têm visto isso, mas muitos de nós têm uma postura assim. Se o paciente chegou com tudo, com aquele combo, né? Ele toma de A a zinco, ele tira o leite, tira a caseína, ele já usou probiótico, prebiótico, simbiótico e tudo mais. Ele tá ali, ele já fez tratamento para o suposto fungo intestinal, ele já fez tudo. Então, o que eu tenho visto é que alguns colegas dizem assim: sinto muito, eu não sou a melhor pessoa para te atender, porque você vai para um embate, entendeu? Você vai ter que provar por A aham, mais B sim, para esse paciente que ele tá no precipício, na beira, vai ser empurrado. E eu não sei se eu entendo essa postura, mas a minha postura é tentar vincular com esse paciente. Esse paciente passou pela mão do Dr. Mister M, né, o mestre dos magos, por aham, muito tempo. Então, às vezes, a gente precisa vincular com um nutricionista super bom que entenda bem da parte científica, e vincular com fono, e vincular com o povo que fala a mesma língua, para mostrar para esse paciente que ele está em risco, né? passar Então, segurança. não são caminhos fáceis para quem trabalha com TEA. Sim. Muito obrigada, viu? Eu que Excelente. agradeço. Vamos encerrando, então. Se alguém ficar com dúvida, se alguém quiser algum artigo específico, depois a Jéssica manda, né? E vamos nesse caminho aí, pessoal, firme e forte para a prova, hein? Tudo que vocês precisarem da gente, a gente está por aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É, eu sou a Suziane Oi, e Suziane. sobre esse artigo em que, né, fez toda aquela trajetória de avaliar a permeabilidade intestinal, se vale a pena tirar o leite e o trigo, né, e o glúten. Esses artigos eles usaram algum marcador, por exemplo, veio aqui na minha cabeça, usar a zonulina, que aí seria um marcador para avaliar a permeabilidade intestinal. Se esse paciente tivesse Poucos. permeabilidade intestinal, aí sim valeria a pena tirar. Não sei, Na estou verdade, pensando nisso. os artigos que usaram mais os estudos para ver permeabilidade intestinal foram artigos que estavam querendo ver a suplementação de probiótico e pré-biótico. Agora, em relação à dieta, juro, quando a gente vai ver esses artigos, tu diz assim, quem foi a pessoa que conseguiu dizer que podia passar para todo mundo, porque eles são super falhos. Você não sabe. é, se a restrição foi total ou parcial,
você não sabe, eles botaram como pressuposto que todo e qualquer TEA tem desbiose. E hoje, os últimos artigos falam, não é bem assim. Deve haver um fenótipo dentro do TEA que tem desbiose, não são todos. Então, eles nem sequer diferenciaram se clinicamente esse paciente tinha desbiose, entende? Porque antes de chegar no marcador, se ele tinha clínica, nem isso foi avaliado. Foi assim, tirar para eu ver o sintoma do core, né? Então, assim. Eu acho que a gente realmente, quando todos os artigos falam que está carente de um estudo mais robusto, está carente mesmo. Porque marcador mesmo foram os de probiótico. E nem Ah, todos. tá certo, obrigada. Obrigada. Mais alguém? Então, a nossa próxima aula provavelmente vai ser de fígado, né? Não vou mentir qual é o tema, mas a gente sabe então que a sequência é essa, né? Doença, trato gastrointestinal, nutrologia e hepato. Então, a nossa próxima aula é de hepato. E estamos aí para o que vocês precisarem.